curitibanos poliglotas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e estamos aqui para mais uma aula. Nesse momento é muito importante que vocês se mantenham em casa, lavem sempre bem as mãos e passem o álcool gel. E encontrem um lugar bem confortável para que a gente possa dar início à nossa aula. Vamos lá? Hoje o tema da nossa aula é cultura e esportes. Falar sobre esportes a gente já é uma coisa mais comum, né? Nós falamos no nosso dia a dia, é hobby de muitas pessoas, a gente discute sobre vários esportes, mas hoje nós vamos atrelar o esporte a questões culturais. Vamos comigo ler esse texto que eu vou botar na tela? Uma das qualidades do esporte é a de socializar pessoas das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Ou seja, o esporte, então, ele é muito importante porque ele vai agregar as pessoas, né? Ele pode fortalecer amizades, mesmo se as pessoas não se conhecem, numa partida de futebol, por exemplo, ou num jogo de basquete na praça, as pessoas conseguem socializar e podem fortalecer as suas amizades. Então, olhem lá, a importância da prática esportiva, ela vai além dos benefícios para a saúde física. Até mesmo a prática dos esportes individuais prevê competições, interações com outros participantes e compartilhamento de tristezas e alegrias. Vai dizer que você na sua casa aí nunca torceu fortemente ou nunca chorou quando o seu time perdeu. É muito comum a gente ver isso, né, no dia a dia das pessoas. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre as competições, né? Sobre os eventos esportivos que acontecem e que juntam várias pessoas, às vezes do mundo, né? Ou de um país nessas competições. E para começar, a gente vai falar do Super Bowl. Você já ouviu falar do Super Bowl? Olha só, muito diferente do que às vezes as pessoas costumam achar, ele é o jogo final do campeonato da NFL, que é a National Football League. E é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, e é ela que decide o campeão da temporada. Ele é o maior evento desportivo e de maior audiência televisiva do país, e ele é transmitido anualmente para milhões de pessoas no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E, como a gente está falando dos Estados Unidos, eu vou colocar uma outra sigla aqui, que é a NBA. Você já ouviu falar? Você sabe do que se fala? Olha só essa imagem. É isso mesmo, a NBA é sobre as competições de basquete. A National Basketball Association, NBA, ou em português, Associação Nacional de Basquetebol, é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. A NBA é uma das 4 Major Leagues de esporte profissional da América do Norte. E os jogadores da NBA estão entre os mais bem pagos esportistas do mundo, por salário médio anual. Então é um evento muito grande, como vocês podem ver ali na imagem. E durante a NBA existe o All-Star Game. O que é o All-Star Game? Uma partida, né, de basquete de caráter amistoso que ela é realizada durante o All-Star Weekend, da qual vão participar os melhores jogadores do ano, divididos em equipes que representam a conferência Leste e Oeste. O primeiro jogo das estrelas do NBA foi realizado em Boston Garden, no dia 2 de março de 1951. E desde então, esses melhores jogadores da história, eles se reúnem amistosamente em uma festa destinada ao entretenimento. É um jogo mais para diversão do que realmente alguma coisa que vale, né, nesse evento aí do NBA. E saindo agora do basquete, nós vamos entrar em outra competição, que olhem lá, é uma competição nas águas, no mar, né? É a Championship Tour do World Surf League. A WSL, ou a World Surf League, é a organizadora do campeonato de surf mais famoso da atualidade, o Championship Tour, também conhecido como CT. Ele é um campeonato que hoje ele conta com uma competição masculina e uma feminina de elite, e uma divisão de acesso, Qualification Series, o QS, e ainda a Pro Junior Longboard, que é a prancha um pouquinho maior. E olhem lá na imagem, não sei se vocês conseguem reconhecer, mas é um representante brasileiro desse esporte, é o Gabriel Medina, né, que já foi campeão aí desse campeonato de surf. E saindo do surf, nós vamos para o Wimbledon Tênis. O Wimbledon Tênis é o torneio de tênis mais antigo, né, do mundo, e ele é o considerado de maior prestígio também.
Ele foi criado em 1877, quando o All England Lawn Tennis and Croquet Club organizou a primeira competição na história do tênis com 22 participantes. E ao torneio de simples masculino, que começou só com os homens, foi acrescentada a modalidade dupla em 1879 e o simples feminino em 1884. E você aí na sua casa já jogou algum desses esportes aí que eu falei? O futebol, na verdade, o nosso futebol provém dessa palavra futebol, que vem da Inglaterra. Existe hoje uma distinção, né, entre o futebol, que significa bola no pé ou pé na bola, e o soccer, que é nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a palavra futebol, ela se designa ao futebol americano, né? Que é esse que eu falei da competição do Super Bowl. Mas na Inglaterra, o futebol significa o nosso futebol também, né? Daí que vem a origem da palavra futebol. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho do ciclismo. E nós vamos lá para a Europa, para o Tour de France. Você já ouviu falar do Tour de France? Então, olha só. À medida em que ganhava destaque e popularidade, essa corrida ela foi se alongando e a competição passou a contar com ciclistas de todo o mundo. Tradicionalmente, a corrida ela é realizada no mês de julho e as edições atuais consistem em 21 etapas diárias, que são fases, que deverão ser percorridas ao longo de 23 dias, cobrindo cerca de 3.200 quilômetros ou 1.990 milhas. O percurso ele é constituído de estradas irregulares e montanhosas da França, com pequenas paisagens por países vizinhos. Eu, particularmente, gosto muito de bicicleta e acho que deve ser muito prazeroso, né? Além de você ter essa competição, você consegue ter várias vistas, né, ao longo desse percurso. Muito bem, agora nós vamos falar do grande evento esportivo que existe, que são os Jogos Olímpicos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, né? A sua origem ela ainda está relacionada com junto com a mitologia grega, né? Porque ela provém da Grécia Antiga, da cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas. E na verdade ela iniciou como um evento atlético, mas também para combater muitas brigas que existiam nessa época. E depois, com o passar do tempo, com o declínio dessa civilização grega, veio um resgate dessa prática pelo Pierre de Frédéric, que era o barão de Coubertin, e a ideia dele foi fazer um evento que promovesse a paz, e aí surgiu então nessa era moderna as Olimpíadas Modernas. E foi também o barão de Coubertin que criou o Comitê Olímpico, que existe até hoje, o COI, e foi a partir do comitê que ficou decidido que a primeira Olimpíada seria na cidade de Atenas, na Grécia, e ela seria realizada de 4 em 4 anos. Muito bem, então as Olimpíadas elas têm várias modalidades e são vários atletas de todos os continentes. E elas acontecem, como eu já disse, de 4 em 4 anos. Eu coloquei aqui como destaque as Olimpíadas de 2016, que aconteceu no Rio de Janeiro. Não sei se você chegou a ver, mas provavelmente, porque ela passou na televisão, e movimentou muito nosso país. E em 2020, ela teria acontecido em Tóquio, no Japão, mas devido à pandemia, ela foi adiada para esse ano, 2021, para que se aconteça no meio do ano. A imagem que tinha ali anteriormente, tem também agora, que são os arcos das Olimpíadas. Elas é o símbolo das Olimpíadas. E você sabe o significado? Na verdade, ele é formado por um conjunto de 5 anéis coloridos e a imagem, ela simboliza a união dos continentes em prol do esporte. Então, olhem lá, nós temos a Europa, a África, a América, a Ásia e a Oceania, que se juntam em prol desses esportes. Não é bonito? Tem um significado muito bonito e muito importante, né? Muito bem, eu trouxe também para vocês, para a gente relembrar quem não viu ou quem viu para relembrar, uma imagem da Vila Olímpica, das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que aconteceram em 2016, e também da cerimônia de abertura, que foi muito bonita. Nós temos também, por falar em Jogos Olímpicos, o que foi organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, os Jogos Olímpicos de Inverno, que também acontecem de 4 em 4 anos, mas eles reúnem especificamente os esportes que são praticados sobre a neve ou o gelo.
Eu não sei se você já viu, mas também é muito emocionante, né? A patinação no gelo, o esqui, são esportes que são bem diferentes, né? Não são comumente vistos aqui no nosso país, então é interessante, é válido. Se você não teve a oportunidade de pesquisar ou de assistir, quando tiver a próxima Olimpíada de Inverno, procure saber um pouco mais. E agora presta atenção nessa história que eu vou contar para vocês, que é uma coisa bem interessante e curiosa. Então olhem lá esse que tá na tela, Ludwig Guttmann. Ele foi um médico, né, na Inglaterra, e que ele se dedicava aos veteranos da Segunda Guerra que tinham alguma lesão. E ele incentivava esses veteranos às competições esportivas. E aí que se deu origem às Paralimpíadas. Você já ouviu falar das Paralimpíadas? As Paralimpíadas é uma versão dos Jogos Olímpicos que ela é voltada para os atletas que têm alguma deficiência, como tem ali na imagem a corrida em cadeira de rodas. Então, as Paralimpíadas é importante para a gente ver que é um grande exemplo, né? Que mesmo esses atletas com alguma deficiência, e a gente pode pensar que as pessoas que têm deficiência também têm todo esse suporte para poder competir, né? Para poder se dispor a algum esporte. Passando das Paralimpíadas, nós temos também o atletismo, que é um dos esportes mais antigos, né? E envolve vários tipos, várias modalidades aí, individuais e em equipes. E ele tem um caráter competitivo. Um grande destaque, né, do atletismo é a Corrida Internacional de São Silvestre, que é uma corrida internacional, né, uma corrida de rua internacional, e ela é a principal corrida da América Latina. Ela acontece aqui no Brasil, em São Paulo, né, no Brasil, no final do ano, no dia 31 de dezembro. Provavelmente você já deve ter visto, porque todo ano passa na televisão. E ela completou agora 95 anos de prova e a sua 96ª ela vai ocorrer numa nova data, seria em 2020, mas devido à pandemia ela vai acontecer então agora em 2021. E para essa corrida nós temos o destaque, né, do atleta brasileiro Marilson Gomes dos Santos, que foi campeão em 2003, 2005 e 2010. Nós também temos a São Silvestrinha, que são para as crianças. E as mulheres que começaram nessa disputa, né, nessa competição, em 1975. Aliás, eu gostaria de fazer um destaque para as Olimpíadas de 2021, né, que seria do ano passado, que vai ser em Tóquio, no Japão. É muito importante para as mulheres, que vai ser a maior delegação feminina da história, que vai contar com mais ou menos, aproximadamente 48% do total dos atletas. Então, é um grande passo, né, uma grande conquista para as mulheres aí na inserção do esporte nos Jogos Olímpicos. Saindo das Olimpíadas, nós vamos entrar agora para um grande evento de futebol, que é a Copa do Mundo, ou a FIFA World Cup. A FIFA World Cup, ela aconteceu a primeira vez, a sua primeira edição foi em 1930. E ela já aconteceu 21 vezes. E assim como as Olimpíadas, ela também acontece de 4 em 4 anos. Em 1950 e 2014, ela foi sediada no Brasil. E para nós brasileiros, né, a Copa do Mundo ela tem um significado muito grande, pois nós somos pentacampeões. Nós já fomos 5 vezes campeões da Copa do Mundo, como mostra ali o brasão da nossa camisa, né, que tem as 5 estrelas bordadas. Eu trouxe também como destaque a imagem ali da Taça do Mundo. Ela é uma taça feita de ouro sólido, né, de 18 quilates, que pesa aproximadamente 5 quilos, e ela tem um tamanho de 36, 37 centímetros, ou seja, uma taça bem grande. Trouxe também a representação de um grande jogador brasileiro, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Edson Arantes do Nascimento, ou mais conhecido como o Pelé, que é o nosso rei do futebol. Ele foi eleito aí, né, o jogador do século, e ele foi considerado o maior goleador da história do futebol, se tornando um recordista mundial. E agora nós vamos dar destaque, então, à FIFA World Cup feminina, que ela também acontece de 4 em 4 anos, um ano ímpar posterior à Copa masculina, e a sua primeira edição ela só aconteceu em 1991, ou seja, é um evento recente, mas é muito importante porque também demonstra de novo a inserção da mulher nesse esporte, né, que sempre foi considerado tão do mundo dos homens. Ela já aconteceu 8 vezes e a seleção brasileira foi vice-campeã em 2007.
E nós vamos dar destaque, então, a Marta Vieira da Silva, ou a nossa conhecida Marta, né, que foi a melhor futebolista do mundo por 6 vezes, sendo 5 vezes de forma consecutiva, ou seja, uma atrás da outra. É uma grande jogadora, uma representatividade aí das mulheres, né, no futebol feminino. E muito bem, saindo do futebol, nós vamos passar um pouquinho para a Fórmula 1, que também é um grande esporte aí que acontece, tem um grande evento, né, que acontece, e tenho certeza que muitos brasileiros aí gostam de assistir a Fórmula 1. A Fórmula 1, ela tem uma origem aí no final do século XIX, nas corridas na Europa, mas no começo não existiam circuitos, né, elas eram feitas numas estradas. E alguns historiadores apontam que a corrida, uma corrida entre Paris e Bordeaux, na França, ela foi o marco inicial da Fórmula 1. E essa corrida ela durou 48 horas, num total de 1.200 quilômetros percorridos. E reparem nessa imagem, que curioso, né? Que diferente esse carro da Fórmula 1. Muito bem. A Fórmula 1 ela foi criada, então, em 1950 pela Federação Internacional de Automobilismo. E atualmente cada corrida ela vai se chamar o Grande Prêmio de Fórmula 1. E ela é seguida do nome do país onde ela vai acontecer. As corridas elas acontecem em autódromos, né, que é alguns circuitos de rua na Europa, da Ásia, da Oceania e da América. E o mais famoso desses circuitos é o Grande Prêmio de Mônaco, em Monte Carlo. E como não deixar de falar do nosso querido Ayrton Senna, né? A grande representatividade do nosso Brasil nesse esporte. O Ayrton Senna, para quem não conhece ou quem nunca ouviu falar, ele foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes, em 1988, 1990 e 1991. E ele começou a sua carreira competindo com kart. E, infelizmente, durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1994, ele se acidentou e acabou vindo a óbito, né? Acabou morrendo. E, a seguir, nós vamos passar para a nossa atividade. Esse é o momento que nós vamos recordar, relembrar de tudo que a gente viu aí, né? Do que nós falamos desses eventos esportivos. E eu vou falar algumas informações, vou ler junto com vocês, dar algumas dicas, algumas imagens, né, sobre o evento ou sobre os atletas que são destaques nesse evento ou alguma informação importante, e aí vocês vão tentar desvendar do que eu tô falando, certo? Vamos lá então para o primeiro? Eu vou ler o texto e aí vocês vão tentar desvendar. Olha lá, é o jogo final do campeonato da NFL, a National Football League, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que decide o campeão da temporada. Vocês lembram o nome desse jogo? Lembram quando a gente falou do futebol? Eu vou pôr uma imagem para vocês recordarem. Olha lá, é um jogo muito importante. Eu vou dar um minutinho para vocês poderem recordar aí com essas informações, se quiserem reler de novo aí as informações na tela, e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiram desvendar? Olha lá, eu vou pôr a resposta na tela pra gente ver juntos. É o Super Bowl, isso mesmo, é o evento, né, no final do campeonato. Vamos para o próximo? Muito bem, vou dar algumas dicas, vou ler o texto com vocês. O primeiro jogo das estrelas dessa competição foi realizado no Boston Garden em 2 de março de 1951. E desde então, os melhores jogadores da história se reúnem amistosamente em uma festa destinada a esse entretenimento. Vocês lembram de que esporte que eu tô falando? Eu vou dar mais uma dica, olha lá. É o basquetebol, ou em inglês, o basketball. Lembram qual é o jogo? Eu vou pôr mais uma imagem aqui para ver se ajuda. Mais uma dica, olha lá a imagem. Será que você consegue adivinhar? Eu vou dar mais um tempinho e já já a gente volta. E aí, vamos ver qual era o jogo, o evento que eu estava falando? É o All-Star Game, né? Que é o jogo amistoso que acontece entre os principais jogadores do NBA. Muito bem. Vamos para o próximo evento? Olhem lá essa imagem que eu tô colocando aí na tela de vocês. O que será que ela lembra? Do que será que ela se remete, né? Qual é o símbolo? Qual é o significado desse símbolo que tá aí? Vamos ler juntos? Então, eles são formados por um conjunto de 5 anéis coloridos. A imagem simboliza a união dos continentes em prol do esporte. Do que será que eu tô falando? Eu vou dar mais um tempinho aí para vocês pensarem no que significa esse símbolo aí, essa imagem desses anéis, e a gente já já volta com a resposta.
Então, olha só, esses arcos, né, esse conjunto desses anéis coloridos, são o símbolo das Olimpíadas, são os chamados arcos olímpicos, que representam os continentes: a Europa, a África, a América, Ásia e Oceania. Muito bem, vamos para o próximo evento? Olha lá, quem será que é essa atleta? Vocês lembram? Nós falamos um pouquinho sobre ela, né? E sobre a importância dela aí no jogo. Eu vou dar mais uma dica. Vamos ler ali junto a frase? Ela é a melhor futebolista do mundo por 6 vezes, sendo 5 vezes de forma consecutiva. Vou dar mais um minutinho para que vocês relembrem quem é essa atleta. E aí, conseguiu lembrar quem é essa atleta? É a Marta Vieira da Silva, a famosa Marta, grande futebolista, representação das mulheres aí, né, nesse esporte. Muito bem, pessoal, nós estamos terminando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente viu aí, né? Da importância desses eventos esportivos na nossa cultura, na cultura mundial, né? Que é, além da gente estar cuidando da nossa saúde quando nós estamos praticando esportes, nós também estamos promovendo, né, essa sociabilização. Eu acho isso bem importante. Eu espero que nesse momento de pandemia, infelizmente a gente não pode sair para fazer esportes fora, mas que a gente continue se exercitando em casa, né, para manter a nossa saúde e, se possível, a gente fazer isso com a família integrado, né? E sempre lembrando para tomar os devidos cuidados. Sempre se manter em casa, lavar sempre bem as mãos e passar o álcool gel. Tá bom? Então, até a próxima aula. Abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!